VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento: Supermercado Rickli, de coração aberto para atender você. Yasser, pães e conveniências. Irmãos Almeida, Rede Bem Viver. Agropecuária Campos Floridos. Bom, pessoal, hoje o VP News vai falar com o presidente da Câmara, Wesley Carneiro Urich, o Lelo. A gente vai falar do momento que Arapoti está vivendo. Boa tarde, Lelo. Boa tarde, Wesley. Você pode falar para a gente aí desse momento político, administrativo, enfim, que Arapoti está vivendo? Boa tarde, José Adão, e ao pessoal que acompanha o VP News. Como sempre, recebendo aqui na Câmara de portas abertas, e eu sou uma pessoa que me julgo democrática, sempre vou estar trabalhando dessa forma, recebendo e atendendo todas as pessoas que quiserem informações, enfim, quiserem conversar, a gente vai estar aqui recebendo. Eu entendo que é um momento de dificuldade, mas não é um momento de dificuldade só de Arapoti, né? Eu acho que a dificuldade, ela se estende um pouco mais longe, né? Ela é uma questão, problema do Estado, problema também até próprio nível Brasil. E, infelizmente, os municípios eles acabam, né, também enfrentando essas dificuldades. Então, eu acho que é um momento que a gente está passando de um pouco de turbulência, né? A gente, infelizmente, tem tentado, mas não tem conseguido, vamos dizer assim, dar o padrão que Arapoti merece, né? Claro que não depende só do Executivo e nem só do Legislativo, eu acho que tem que haver uma união, e é o que a Câmara está tentando. Desde que a prefeita assumiu, a gente está tentando uma aproximação, né? Tem tentado abrir o diálogo, abriu de forma que todos têm acompanhado as portas da Câmara para discutir o município, discutir a vida das pessoas. Eu acho que esse é o nosso objetivo, melhorar a vida das pessoas. Eu entendo que, infelizmente, muitas coisas que a Câmara tem cobrado e que a Câmara tem corrido atrás não tem acontecido. Eu, inclusive, todas as vezes que eu faço algum apontamento de algo que esteja acontecendo, que eu não concordo, ou que a população venha reclamar comigo na Câmara ou na rua, a gente também tem buscado apontar soluções. Assim, eu fiz na minha última postagem no Facebook, quem pôde acompanhar viu, que a gente postou o problema, mas também deu, né, 3 caminhos para tentar resolver esse problema. Eu acho que o Poder Legislativo ele tem que propor nesse sentido, não só de apontar o problema, mas também como resolver. E aí cabe ao Executivo fazer ou não. A proposta está feita, que eu estou comentando da questão da coleta de lixo, né? Essa era uma questão que eu ia falar para você. Sobre o lixo, veja bem, até um tempo atrás era terceirizado. O ex-prefeito assumiu, até que funcionava mais ou menos bem. Mas, depois, de outubro para cá, isso virou uma brincadeira com a população. E aí? A questão, eu fico muito feliz de tocar nessa questão, porque me lembro que quando o projeto de lei veio tramitar aqui na Câmara Municipal, que era para a compra do caminhão de lixo, eu fui contrário, né? Eu era vereador já, que foi na gestão passada, não é nessa gestão, mas eu já era vereador e eu, inclusive, me posicionei contrário. E expliquei por que eu era contrário. Eu já estava, não que eu tenha algum dom especial que eu consiga prever o futuro, mas quando você está no poder público, as coisas têm que ser previstas. E a gente não conseguiu, não tinha uma justificativa palpável, né, que pudesse realmente estar justificando que isso ia funcionar de forma adequada. A coleta de lixo, ela tem vários problemas quando você estatiza ela, que é o que aconteceu na época do ex-prefeito. Quando ele mandou o projeto para comprar o caminhão de lixo, a alegação era que ia fazer uma economia. E, realmente, eles colocaram numa planilha onde parecia que realmente ia acontecer uma economia. Mas, atrás disso, vem várias dificuldades. Primeiro, você não pode fazer a compra de apenas um caminhão. Eu acho que, então, a gente tinha que ter comprado pelo menos 2 caminhões, e aí, sim, a gente estaria respaldado. Um município do tamanho de Arapoti, e se você, quando era terceirizado, era assim, se um caminhão parasse, você tinha o outro para suprir a necessidade. Que é um serviço básico, mas é um serviço importante que ele influi muito na questão de saúde pública. A questão de lixo espalhado, quando não é feita a coleta, você tem mais pessoas doentes,
o rombo vai lá para a saúde, que já não suporta normalmente. Então, aí você aumenta um problema, deixa o problema mais grave dentro da saúde. Então, por isso que eu falo de planejamento. Tinha que ter um planejamento melhor de comprar pelo menos 2 caminhões. Mas não é só isso. A questão do funcionalismo público também. Na época, nós não tínhamos pessoas treinadas para fazer essa coleta. Na época, não foi apresentado nenhum programa onde seriam comprados os EPIs, que é o equipamento necessário, básico, para que eles pudessem fazer a coleta, até porque é uma questão de insalubridade, né? Insalubre, porque eles estão mexendo com coleta onde pode ter qualquer tipo de resíduo que possa até prejudicar a saúde dessas pessoas. Então, só dar a vacina contra a hepatite não vai resolver nosso problema. A pessoa que está lá fazendo a coleta, que às vezes não tem uma luva adequada, não tem uma bota adequada, isso daí acaba influenciando também. Então, eu acredito que foi uma escolha mal feita. Infelizmente, não posso concordar que a coleta estava sendo feita da forma adequada, porque não estava sendo feita da forma adequada. Eles não têm os EPIs necessários, não têm o treinamento necessário. Então, estava sendo feito tudo de forma errada. Eu acho que você não pode trazer um serviço que era terceirizado para dentro da prefeitura se você não tiver o básico. E nós não tínhamos o básico na época. A única alegação era economizar dinheiro, que eu também acredito que não foi feito. Agora está vindo aqui para tramitar a compra de um segundo caminhão que já devia ter sido comprado lá atrás, no mandato passado. Ou então manter a terceirização, que aí sim era feita de forma adequada, e nunca acontecia esse tipo de situação de a gente ficar uma semana até mais sem fazer a coleta de lixo, que aí sim influi na saúde pública. Eu tive uma reclamação aí no final de semana a respeito de um comerciante, um supermercado, me disse o seguinte: a vigilância sanitária cobra nós pela qualidade, mas agora nós estamos sendo obrigados a conviver com o lixo no mercado, porque o que nós vamos fazer com o lixo? Aonde nós iremos jogar esse lixo que passa mais de uma semana sem o caminhão coletar? E aí? A solução eu já até coloquei para ela lá. Se fosse eu, né, eu com certeza terceirizaria novamente a coleta, e aí estaria resolvido o problema, né? Até porque, é importante dizer também, a nossa prefeitura municipal, a gente vive sob a lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma lei que foi criada no governo federal e que todos os municípios têm que seguir. E essa lei, ela diz que tem um percentual, né, que a prefeitura pode gastar com folha de pagamento. Isso entram todos os funcionários da prefeitura, até porque estou falando da prefeitura porque comentaram a questão da Câmara, a Câmara não tem nada a ver com a prefeitura. Então, entram todos os funcionários da prefeitura e não pode ser ultrapassado o índice, que é um limite prudencial. Ou seja, se o prefeito ultrapassar esse índice com folha de pagamento, automaticamente ele vai estar cometendo um ato de improbidade e vai ser julgado por isso. Então, a gente tem lá esse índice que não pode passar. E o que acontece? Quando você traz um serviço que era terceirizado, porque é importante dizer também que não são todos os serviços na prefeitura que podem ser terceirizados. Existe lei que proíbe de terceirizar, né? Os únicos serviços que podem ser terceirizados é a coleta e a limpeza, que era o que era feito. Por quê? Até para dar um desafogo na folha, né? E para que a prefeitura possa contratar mais professores, mais médicos, enfim, serviços mais importantes, então, que mexem com a saúde, com a educação das pessoas. Então, a ideia é, quando você traz essa coleta para dentro, automaticamente o funcionalismo entra dentro dessa folha que não era antes. Então, você acaba tendo que diminuir ou não poder dar, por exemplo, uma gratificação para um professor, né? Ou não poder contratar mais médicos, porque teu limite acaba sendo atingido. Aí tem duas saídas: ou você diminui o número de cargos comissionados, que eu acho que é a saída mais correta, né? Ou você mantém o que você pode terceirizado, que você vai estar fazendo o pagamento da mesma forma. Acho que isso é importante frisar, que não são todos os serviços que podem ser feitos. Então, o que pode, de repente, como a gente trabalha no limite, deveria ser mantido terceirizado. Buracos, as ruas. Todo mundo cobra, tanto da prefeitura como cobra dos vereadores. E, na verdade, até parece que virou uma brincadeira. Quando não é o buraco, pode ser que o buraco seja pequeno, eles vão lá, aumentam e deixam aberto.
Eles fresam lá para fazer o recapeamento e daí, não trazem a massa asfáltica, passa lá 1 semana, 2 semanas, o buraco aberto. O que tem que fazer sobre isso? Eu acho, vou ser bem direto, eu acho que falta planejamento, né? E aí o secretário de planejamento, enfim, as pessoas que estão lá hoje, os chefes lá do poder dos secretários, eles tinham que ter um planejamento melhor nessa questão. Porque eu concordo, né, nesse ponto, inclusive estou fazendo um requerimento para essa sessão, fazendo um questionamento exatamente sobre isso. A gente acompanhou tanto no Facebook quanto no dia a dia, né, porque a rua onde eu moro, por exemplo, ficou mais de 1 semana feito o recorte. Rua da escola, com ônibus, professores, alunos, aquele grande problema. Exatamente, e é uma questão seríssima, que não deve ser... que deve ser debatida. A Câmara vai debater isso na quarta-feira de novo, que já foi dito, e a gente vai estar cobrando, porque realmente é absurdo, é falta de planejamento você ir lá, porque eu entendo, não sou engenheiro, né, e também não sou o chefe lá, mas eu entendo que o recorte é exatamente para que você possa não pegar um local que esteja sujo, né, no buraco, e para que a massa asfáltica colhe melhor, vamos dizer assim. Quando você faz o recorte e deixa 1 semana aberto, sujou de novo, sem falar que você aumentou o buraco, né? Então, não tem muita lógica, e é isso que a gente vai estar questionando, porque realmente o dinheiro é público e os responsáveis têm que estar prestando esclarecimentos para a Câmara, que vai estar fazendo a parte dela, que é fiscalizar, porque realmente está errado. Saúde. A saúde, vocês... Eu não vou dizer que Arapoti é o pior município aí do Brasil, mas temos alguns problemas que você está vendo, e parece ser uma coisa sem solução. A saúde ela é uma discussão muito ampla, né? Vamos dizer assim, que é o setor mais importante, no meu ponto de vista, porque você mexe diretamente com a saúde das pessoas, então tem que ser tratado como prioridade. E, assim, eu também penso dessa forma. Arapoti, ela não é, na região, a pior na área da saúde, isso, se você andar por outros municípios, você vai saber disso. Também não é a melhor. Mas eu acho que a gente está conseguindo, com a troca, com o novo secretário que assumiu no ano passado, o Ademir, e eu vejo nele muito boa vontade. Eu acho que isso é importante, a boa vontade de tentar melhorar. Por exemplo, está longe do ideal, e isso não pode ser hipócrita aqui de falar que a gente está perto do ideal. Não, a gente está longe. Mas eu acho que a gente já teve alguns avanços, e isso também tem que ser ressaltado. A gente não pode só criticar. Acho que a gente também tem que ver algumas coisas que melhoraram. A gente teve aumento de médicos, a gente teve na contratação de médicos, né? A gente teve a abertura de UBS, né, que estavam fechadas. A gente teve também serviços, por exemplo, na parte de fisioterapia, que estavam com 6, 7 meses atrasados e retornaram a ser feitos. Também teve uma ajuda aqui da Câmara, é importante dizer. A Câmara adiantou um dinheiro no final do ano para que a saúde pudesse dar esse retorno. Então, é tudo questão de conversa também. A Câmara está aberta para ajudar. E eu acho que a gente teve alguns avanços. É pouco? Eu também acho que é pouco. Eu acho que tem que fazer mais. Mas, para a gente fazer mais, a gente vai ter que realmente ampliar esse diálogo, ampliar o debate, né? Para que a gente possa estar economizando em algumas outras áreas aí para poder investir na saúde. Lembrando sempre que a saúde, a gente tem que investir na prevenção. Eu acho que o trabalho tem que ser nesse sentido, de prevenir, não deixar as pessoas ficarem doentes, né? E não de remediar. Porque se você for remediar, é um poço sem fundo. Você nunca vai ter uma solução para a saúde, vai gastar o dobro de dinheiro e não vai resolver. E eu acho que a questão da prevenção é isso, é fazer programas, né, de prevenção para as mulheres, para os idosos, para quem tem alto risco. E eu acho que alguns passos importantes foram dados, principalmente nessa questão da abertura das UBS. Eu acho que isso a gente vai estar dando bons passos para que a gente possa estar atendendo, prevenindo as nossas pessoas de ficarem doentes. Hoje, politicamente, como que você está vendo o município? Não, eu acho que, como eu disse, a gente não tem, eu pelo menos, não posso falar pelos outros, mas é o que eu sinto dentro da Câmara Municipal, a gente tem tentado aproximação, diálogo, buscando resolver os problemas democraticamente. Infelizmente, no meu ponto de vista, o que eu tenho sentido é que, às vezes, a gente não tem conseguido esse diálogo.
mas a gente tem tentado. As portas da Câmara sempre estão abertas, os vereadores estão diariamente aí buscando conversar com o prefeito, chefe de poder ali no executivo, para dar celeridade, mas o que eu vejo é uma falta de planejamento. Quando você não tem planejamento é difícil, porque as pessoas, e elas têm razão, porque elas pagam seus impostos, elas cobram, e com razão, então é difícil você não ter algo previsto, é difícil você dar uma resposta, né? Volto a frisar, a questão do tapa-buraco mesmo, a questão do lixo, é tudo questão de planejamento. Se você não tiver um planejamento para prever o que vai acontecer, infelizmente você não consegue dar uma resposta concreta. E aí vira no que está virando hoje, vários requerimentos, para que a gente possa se respaldar com informações oficiais. Né? Porque às vezes muita gente questiona, mas por que a Câmara faz 20, 30 requerimentos? Porque a gente precisa de informação oficial. As pessoas querem a informação oficial. Não adianta eu ir lá e achar, eu tenho que saber o que eu estou falando. Então, os requerimentos vêm nesse sentido. E eu acho que, politicamente, a gente tem tentado, né, uma aproximação, independentemente de partido. Eu acho que isso não leva a nada, eu acho que as pessoas têm que se unir, quem está no poder tem que se unir, mas eu acho que a união ela tem que partir dos dois lados. Não adianta, é como um casamento, né? Não adianta só um lado querer casar que não sai casamento, tem que os dois quererem. Então, eu acho que o poder público também é dessa forma, os dois têm que querer. Eu até elogiei muito a prefeita no começo, quando ela assumiu, ela sempre estava presente aqui na Câmara, vinha nas sessões, né? Vinha nas reuniões aqui, discutir, né? Eu achei que foi uma atitude importante, que a gente não via no ex-prefeito, e não é uma crítica pessoal, uma crítica política. Que isso fique bem claro, porque eu respeito ele pessoalmente. E ela vinha e, infelizmente, acabou que ela não vem mais, e não sei o que aconteceu, mas que, infelizmente, deveria ser revisto por eles, para que a gente possa debater, né? Eu acho que os problemas existem, a gente não pode fugir disso, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa e encarar, mas tem que ter planejamento. O que a gente tem cobrado é que se planejem, né? Que prevejam. Vamos fazer a operação tapa-buraco. Onde, quando, quantos dias vão durar, para que a gente realmente tenha essa questão planejada, e aí sim a gente vai conseguir colocar o município no eixo. Na Câmara, foi mudado o dia da semana das sessões. Naquela sessão da votação, deu para perceber, na transmissão da Câmara, que você não ficou muito contente, que deu um princípio, não é uma briga, mas uma discussão entre vocês ali para decidir o dia que ia ficar. O que você pode falar disso? Eu sou vereador do povo. Eu fui eleito pelas pessoas que confiam em mim, que acreditam no nosso trabalho. A gente já trabalhou durante 4 anos, foi reeleito. Então, mostra que, né, a gente fez, né, um trabalho, vamos dizer assim, razoável, porque senão quem não trabalhou, com certeza não voltaria. Então, eu acho que as pessoas reconheceram que a gente fez um trabalho razoável. E eu vim aqui com o intuito de debater. Eu não sou obrigado a concordar porque é meu amigo, ou porque ele, de repente, pensa parecido comigo, minha ideologia política em algumas questões e outras não. Até porque do meu partido só tem eu. Então, a minha ideologia é uma, dos outros vereadores é outra. Às vezes a gente concorda, às vezes não. Eu não tenho amor por ninguém aqui, vamos dizer assim, politicamente. Eu tenho respeito, é diferente. Eu acho que a gente tem que se respeitar. Então, eu acho que o debate é sadio. Eu acho que, inclusive, eu fico feliz quando a gente pode discordar, porque eu acho assim que ninguém é dono da verdade absoluta. E às vezes a gente está errado, às vezes a gente está certo. E quando a gente está errado, você tem que ter humildade, saber reconhecer e acatar democraticamente, com a maioria, o que é decidido. Eu não concordei, fui vencido pela maioria, a maioria achava que era interessante mudar para a quarta, eu para a terça. Eu acho que o principal objetivo, porque às vezes parece que é uma discussão vaga, né? Mudar o dia da sessão, mas não é. É que, quando era na segunda-feira, a pauta era fechada na sexta. E no sábado e no domingo poderiam acontecer algumas coisas que não entrariam por força de lei, e a gente tem que respeitar as leis, na pauta de segunda-feira. Então, prejudicava o Poder Executivo, que às vezes precisava colocar um projeto e não conseguia. Então, o objetivo da Câmara, abrir essa discussão, era para que a gente colocasse para frente a sessão, para que o Poder Executivo fosse beneficiado
conseguindo colocar os projetos de lei durante a semana, né? Então não perderia nenhum dia. Quando você fecha a pauta na terça, que é quando está fechando agora, até terça, 11 horas, o Poder Executivo pode protocolar os projetos aqui, e que vão ser discutidos no dia seguinte. Então, eu acho que a intenção foi essa, de estar melhorando esse relacionamento com o Poder Executivo, ajudando eles para que eles não perdessem 2 dias, que seria o sábado e o domingo, e o principal objetivo era esse. E até para a gente ver, de repente, a segunda-feira mudando para quarta também, as pessoas... Não, mas não tem nada a ver do que se fala nas redes sociais, aí nas conversas aí, que o presidente queria mudar por causa do jogo do Flamengo no domingo, para ele assistir lá no Rio de Janeiro? Não, até porque eu fui poucas vezes lá. E na quarta-feira disse que o senhor não queria para o senhor assistir o Operário. Não, até é bom para descontrair, mas não... Não, é o que corre nas conversas. Eu entendo, mas aqui todo mundo gosta de futebol, se fosse assim ninguém ia querer, né? Então, mas não tem nada a ver. Eu acho que, inclusive, se precisar, eu venho aqui. Eu venho frequentemente na Câmara todos os dias, eu atendo todos os dias aqui. Quem vir aqui vai saber, ocasionalmente um dia ou outro não, né? Mas quase todos os dias eu tenho as pessoas vêm, me procuram, marcam às vezes, mas quem quiser, eu estou de portas abertas. Agora, essa questão não é uma brincadeira, não tem nada a ver, e a gente está aqui para cumprir nossa função. Inclusive, o que foi discutido aqui, o que era uma proposta minha, é que se o volume de projeto, volume de requerimento, de proposição da Câmara ou do Executivo fosse grande, fizéssemos 2 vezes por semana, não tem problema nenhum. Eu acho que o importante é que a gente dê andamento nos projetos. Eu acho que não pode ficar projeto parado. E a intenção da Câmara de mudar, se fosse para terça, quarta, enfim, era de que esses projetos pudessem vir, principalmente os que vêm em regime de urgência, né, que eles pudessem ser protocolados para discutir ainda na mesma semana. Porque quando vem em regime de urgência, ele tem a urgência. Então, muitas vezes acontecia que tinha que prorrogar para outra semana. E agora não, agora a gente está conseguindo discutir na mesma semana. Esse era o objetivo. Eleição. Este ano tem as eleições aí para presidente, para governador, para deputado, e também tem a eleição aí da mesa diretora aí da Câmara. O que o senhor fala? A eleição a nível Brasil, eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de votar, né? Porque não adianta muitas vezes a gente só reclamar depois, né? Agora é o momento da gente escolher as pessoas corretas. E eu acho que tem que ter um filtro. Como eu sempre digo, eu sou a favor de renovação, sempre, na política, mas também sou a favor de a gente ter um filtro, né? Porque a gente tem gente boa na política, tem gente que quer ajudar, tem gente que realmente olha pelo município, na questão de deputado, principalmente, que é o primeiro, vamos dizer assim, do escalão que vai ser votado, são os mais próximos dos municípios, são os deputados, né, que representam os municípios. Então, é importante a gente fazer esse filtro, quem realmente trabalhou pelo município, quem realmente trouxe as emendas, quem realmente esteve presente, né, discutindo o nosso município lá no Congresso ou na Assembleia Legislativa, e fazer esse filtro, né, que pessoas que não estejam envolvidas em escândalos de corrupção. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que hoje a gente tem que... chega a ser banal tocar nesse assunto, falar, mas eu não vou votar nele porque ele é honesto. É obrigação do político ser honesto. E de qualquer pessoa da sociedade. Então, essas pessoas que estão respondendo, principalmente os que são réu, né, que são réu e que estão respondendo, eu acho que eles devem ser feito esse filtro e a gente procurar não votar nessas pessoas, votar em pessoas de passado limpo, pessoas que não têm problema com a justiça. Eu acho que esse é importante, é o primeiro filtro. O segundo filtro é esse que eu falei, ver quem realmente trabalhou pelo município, e por terceiro, fazer análise, né? Eu acho que, como eu disse, sou a favor da renovação, acho que tem que entrar novas pessoas também, mas também devem ser mantidos os que fizeram um bom trabalho, tem que ser mantidos pela própria experiência que vai somar para o município. Então, presidente, quando o senhor fala que essas pessoas que estão respondendo não deveria ser votado, o que o senhor me diz? Aqui na Câmara tem pessoas que estão respondendo o processo, tá? Quer dizer, foram, como que eu vou dizer, fugiu a palavra, foram lá indiciados. Aí, o que o senhor me diz? Essas pessoas aí,
também o povo não deve votar? Não, eu acho que assim, a gente tem que separar, por isso que eu frisei questão de réu, né? Porque quando você está respondendo na justiça, quando é aberto, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, qualquer pessoa com CPF, com RG pode fazer a denúncia. Então, assim, não pode, porque pode cair no denuncismo. Existem muitas pessoas, por exemplo, que são honestas, que foram denunciadas e não é réu, entendeu? Porque a denúncia, ela é feita a denúncia, vamos dizer assim, no Ministério Público é feita uma denúncia lá, ele vai apurar para ver se vira uma investigação, para ver se realmente ela vira se o Ministério Público oferece essa denúncia. Porque tem muita gente que não gosta, por exemplo, pessoalmente de alguém, ou quer prejudicar algum político, vai lá, faz a denúncia sem cabimento nenhum, e acaba que ela é arquivada. Então, por isso que é importante frisar isso. A gente não pode fazer um subjulgamento, né? Eu acho que tem que esperar as coisas acontecerem. E por isso que eu citei as pessoas que são réu, ou que foram condenadas, né? Aí sim já existe uma condenação, é uma situação completamente diferente, porque senão a gente vai cair no denuncismo, e tem muita gente que leva para o lado pessoal. E aí pode denunciar todos os vereadores, o prefeito, o deputado, mas a denúncia não quer dizer que ela é verdade, né? Ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um embasamento jurídico, enfim, tem que ter algo de veracidade. Nem sempre as denúncias são verdadeiras, por isso que eu citei a questão das pessoas que realmente estão sendo condenadas, os que estão nos bancos lá, sendo investigados de algo que seja palpável. Por isso que tem que fazer esse filtro, não pode se deixar cair na enganação, de muitas vezes pessoas querem prejudicar, fazem denúncias sem fundamento para prejudicar pessoalmente a pessoa. Eu acho que esse filtro tem que ser feito também. Eleição da mesa diretora. Não, eu sou presidente hoje, não tive conversa com nenhum vereador até agora, posso falar tranquilamente isso. Eu acho que tem que ser algo democrático, como sempre foi feito aqui na Câmara. Eu, pessoalmente, prefiro que eles conversem entre eles já e cada um conhece aqui, já estamos aqui há mais de um ano juntos, cada um conhece o outro, não tem nenhum desconhecido aqui. Eu acho que tem que somar, acho que quem entrar tem que dar até uma continuidade no trabalho, de austeridade, como a gente tem feito, né, buscando economizar o máximo de recursos possíveis para que a gente possa ajudar o município na sequência. A gente fez um trabalho importante nesse sentido, ali colocando os tablets para que a gente economizasse papel, até uma questão ecológica e de dinheiro, porque realmente vai estar sendo economizado um valor razoável que vai ser investido no final do ano na saúde. E outros projetos de transparência que a gente fez aqui para transmissão por áudio e vídeo da Câmara. Então a gente trabalhou nesse sentido, de melhorar. E eu acho que quem vir na sequência tem que dar a continuidade nesse trabalho, de melhorar, de economizar ainda mais, novas ideias, e eu respeito muito isso. Agora, quem vai ser, difícil, é uma eleição, né? Vamos ver quem é candidato primeiro, eu nem sei quem são os candidatos, né? Eu vou apoiar, com certeza, a pessoa que estiver melhor preparada e que tiver as melhores propostas, isso sem dúvida. Vou fazer essa análise, mas hoje não tem meu apoio, não tenho direcionado a ninguém, até porque não tem nenhum candidato. Só vou conseguir fazer o discernimento quando tiver proposta e candidato. Hoje não tem. Mais alguma coisa que o senhor queira deixar para a população? Não, eu quero deixar um abraço, né? Desejar que as pessoas, né, sejam abençoadas por Deus aí mais esse mês, né? Que a gente possa realmente fazer essa conexão com o povo. O vereador, como todos sabem, é o primeiro, vamos dizer assim, o para-choque do carro, né? É quem recebe o primeiro contato. Então, a gente está aqui, está disposto a trabalhar, né? Se unir. Eu acho que isso é importante também. Eu acho que tem que saber diferenciar a crítica, né, construtiva que existe da crítica maldosa, né? Muitas vezes tem pessoas que têm um fanatismo político e acabam achando que qualquer coisa que é dita na Câmara é por maldade ou é algo pessoal, e não é assim. Acho que a Câmara faz as críticas construtivas para tentar melhorar. Eu acho que se você não chamar atenção para os problemas não vão ser resolvidos pelo Poder Executivo. Se deixar lá, vai ficar todo mundo de braço cruzado. Então, você tem que estar cobrando, fiscalizando, e tem que fazer esse discernimento, né, da crítica construtiva para a crítica pessoal, para a crítica agressiva. Eu acho que isso eu tenho consciência, não vou partir para o lado pessoal de ninguém, e aceito as pessoas que me criticam como vereador também.
nem todos compartilham do mesmo pensamento que eu. Eu acho que quando eu recebo uma crítica, eu procuro melhorar naquele sentido. A gente tem visitado os bairros, né, tem buscado ouvir as pessoas, não vamos resolver tudo, até porque não depende só da Câmara, né? Mas a gente tem chamado a atenção para os problemas e o principal, propondo, né, mostrando onde estão as alternativas de solução. Eu acho que esse é o nosso trabalho.